Querido, querida, vamos para mais um dia, um estudo da sabedoria. Estamos mais um dia aqui buscando a sabedoria que transforma a vida, né? Agora, eu quero que você me conte, antes de começarmos o capítulo 30, tá gostando desse estudo? Você gostou? Chegamos quase ao fim, o penúltimo dia, amanhã chegaremos ao último, e agora é somente um panorama geral de tudo que nós aprendemos. No mínimo, 30 dias consecutivos aqui, nós somos vitoriosos. Veja que todos os dias eu estive aqui com vocês, 7 Você veio em outros horários, assistiu. Então, como não valorizar o teu tempo? Deixa eu só olhar aqui rapidão. Como não valorizar o teu tempo? Como não te agradecer por estar aqui? Como não te parabenizar? Agora me comenta aqui ou manda um direct no meu Instagram, no meu WhatsApp, aqui no comentário, como você quiser. O que é que você tem achado? O que foi que mudou aí na sua vida? Como é que você tem vivido buscando a sabedoria todos os dias? O que é que aconteceu com você? Eu tenho certeza que aconteceu coisas boas. Porque comigo aconteceu coisas boas. No capítulo 29, eu revelei para vocês qual foi a ficha que caiu nesse seriado, nessa parte, nessa série, nessa quarta série de provérbios. Pode ser que eu faça a próxima e caia outra ficha, mas essa ficha que caiu para mim, desde o primeiro dia que a ficha caiu, eu já tenho dias e dias e dias praticando exatamente o que eu aprendi. E eu evitei tanto problema durante esses dias que você não tem noção. Você quer saber qual foi a ficha minha que caiu? Eu não vou te falar agora não. Tá no capítulo de ontem. Vai lá e assiste que você vai ver o que eu tô dizendo já no final do vídeo, tá bom? Hoje vamos falar sobre, vai ser mais rápido hoje, tá? Porque esse capítulo 30 e o 31 já é um resumo geral. O próximo, por exemplo, o outro capítulo, o último, a gente vai ver que é tipo uma música, né? Que ali vai falar. Esse aqui é basicamente um resumo. Então, alguns blocos aqui eu vou ler sem explicar, eu vou ler com continuidade, tá bom? E aí, dando a continuidade, a gente vai explicando pouco a pouco, porque aqui basicamente é tudo o que nós já vimos. Tudo de fato que nós já vimos. O que eu puder trazer de novo, eu vou estar trazendo. Então, mais uma vez, aperta o cinto, já deixa um like, compartilha com 3 pessoas, comenta o que é que você tá achando, o que foi que aconteceu com você e partiu, vamos nessa. Capítulo 30, o título diz assim: Palavras proféticas do sábio Agur. Então, com certeza, Agur aqui foi que escreveu isso, né? E já deixou bem claro. No bloco primeiro, nós vamos falar do versículo do 1 ao, deixa eu ver, do 1 ao 6, porque aqui já tem um entendimento. E como eu prometi, eu vou ler mais devagar, e depois de ler todo o bloco eu explico que vai ficar melhor dessa vez, tá bom? Palavra de sabedoria divina proclamada por Agur, filho de Jaque. Este homem declarou a Itiel a Ucal: Ó Deus, fatiguei-me, ó meu Deus, e exausto estou. Portanto, sou demasiadamente tolo para ser homem, não tenho a inteligência humana. Não aprendi a sabedoria e nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem reúne o poder dos ventos em uma mão? Quem represa as águas do mar numa túnica? Quem determinou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Respondei-me, se é que o sabes. A palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele confia. Totalmente. Versículo 6, finalizamos o primeiro bloco. Diz assim: Não acrescentes nada às suas palavras. Jamais declare algo que Deus não disse, para que ele não te contradiga e passes por mentiroso. Aqui ele falou, basicamente, um homem, no início, né, do primeiro versículo, primeiro ao quarto, ele fala de um homem que lamuria, porque não encontrou a sabedoria. Depois ele fala, a palavra de Deus ela é comprovadamente pura, é um escudo, é o escudo da proteção contra as intempéries do mundo, contra as amarguras da vida. E não só também é contra, ela vai te ajudar a você prosperar também. Ela não vai ser só um escudo, ela também às vezes ela pode ser espada, ela pode ser luz, ela pode ser lâmpada, ela pode, mas aqui fala que é escudo. Escudo para quem nele confia totalmente. Não é quem confia um pouquinho e diz que confia, é quem confia totalmente, tá? Passamos agora para o bloco. Ainda diz, não podemos acrescentar nada, ou seja,
aquele ditado, cuidado quando você disser assim diz o Senhor. Tem que constar mesmo que é Deus que está dizendo. Não modifica a palavra dele e não fala o que ele não mandou. Aqui já disse. Bloco 2 vai do versículo 7 ao versículo... Vamos do 7 ao 9. Diz assim: duas bênçãos peço a ti que me des, mas não me negues, antes que eu morra. Aqui foi o sábio escrevendo. Afasta de mim a falsidade, aqui eu verifico ele finalizando a vida e deixando conselhos, né? De forma bem direta, disfarçada, né? Afasta de mim a falsidade e a mentira. Também não me permitas viver em extrema pobreza, nem grande riqueza. Concede-me o sustento diário necessário. Ou seja, que ele deve ter experimentado várias coisas, mas ele disse: eu quero a teoria do meio. Eu não quero nem ser rico demais, nem ser pobre demais. Eu quero ser sábio, ter tudo, né, para eu ter o necessário diário. Se eu tiver sustento diário, o necessário é suficiente para mim. Mas afasta de mim a falsidade e a mentira. Aí vai dizer no 9: para que eu não ocorra que, tendo isso em demasia, venha eu imaginar que eu não preciso do Senhor, ou passando miséria, acabe roubando e envergonhando o teu nome, ó meu Deus. Ou seja, aqui uma oração para você pedir riqueza a Deus, que é propósito para alguns, para outros não é. Alguns desejam riqueza, desejam muitas coisas. Então, se você deseja, você não está errado, não. Você tem que anseiar mesmo, você tem que ambicionar, você não pode ser ganancioso, nem gananciosa. Mas tá, não tente também pedir para você só acumular, só para ser para você. Mas aqui está dizendo, olha o que ele está dizendo. A gente pode pedir a Deus, Deus, eu quero ter o básico, porque o Senhor sabe do meu coração, e se eu tiver muito, eu posso me perder. Ou se eu tiver pouco, né, se eu tiver muito, eu posso acreditar que eu não preciso mais do Senhor. Porque quando eu pedi não tinha, eu acreditava e pedi. O Senhor deu. Agora, depois que lá o cara recebe, não eu, que eu não tenho essa característica, amém. E eu espero assim, né? E continue assim para a vida toda, em nome de Jesus. Ah, mas conseguiu lá o homem. Não, não quero mais não, já não conheço mais o Senhor. Então, ele pede aqui a teoria do meio, ele pede o básico, tá? E nem queira roubar por faltar. Sendo rico, esquecer de Deus, sendo pobre, roubar os outros. Bloco 3. Tá vendo que tá sendo rápido hoje? Mas tá interessante. Do 10 ao 17, diz assim: não calunize o servo diante do seu patrão, e ele te amaldiçoará e será castigado. Há quem amaldiçoa o pai e não amaldiçoa a mãe. Há quem se considera público, há quem não se considera puro e não se lava da sua imundice. Há pessoas de olhares altivos e de semblantes arrogantes. Há quem ostente dentes com espadas afiadas, cujas mandíbulas estão sempre armadas de facas, com o objetivo de devorar os fragilizados da terra e os pobres da humanidade. Ou seja, há pessoas com essa característica. A sanguessuga tem duas filhas que se chamam Me dá, me dá. Há três grandes demandas que jamais estão completamente satisfeitas. Quatro que nunca declaram. É o bastante. Ou seja, aquele que só quer precisar na hora de dar, ele some. Então, me dá, me dá. O sanguessuga, dois nomes. Me dá e qual o segundo? Me dá também. Então, eu detecto pessoas assim e eu fico logo ligado, literalmente armado, porque a gente não pode somente... claro que quem mais doa no reino, mais vai receber. Quem mais dá, né, mais recebe. Quem mais entrega, mais recebe. Mas também nem é para todo mundo que a gente tem que dar. Porque para alguns ele pode estar com técnica de extrair, pode ser um sanguessuga. Então cabe a sabedoria revelar quem é sanguessuga e quem não é. Porque também não é prudente a gente deixar de dar aquilo que Deus manda dar, por exemplo. Então vamos lá, a sabedoria que vai te guiar a quem você vai dar. Versículo 16: o Sheol, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa de chuva e o fogo de um incêndio. Os olhos de quem ridiculariza seu pai ou de quem trata sem consideração e obediência à sua própria mãe serão arrancados pelos covos do vale e serão devorados pelos filhotes dos abutres. Não praticar o princípio de honra para os pais. Aqui está dizendo, bem claro, vai herdar o Sheol, vai herdar o inferno, caminho de destruição. Bloco 4, versículo 18 ao 33. Há três caminhos misteriosos demais para minha compreensão. Quatro que não consigo entender. O caminho do abutre pelo céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com a mulher amada. Ele diz que ele não consegue compreender, tá? É misterioso demais para ele. Entretanto, o caminho da mulher imoral é assim. Ela pratica adultério,
toma banho e logo em seguida e alega. Não fiz nada de errado. O banho limpou o pecado, né? E literalmente isso acontece mesmo. Versículo 21. 3 eventos abalam as estruturas do mundo. O quatro, a terra não pode suportar. O escravo que se torna rei, o insensato que se satisfaz com a sua refeição, a mulher de mau gênio que consegue se casar e a serva que toma o lugar de sua senhora. O quarto é o pior. Era uma serva, tomou o lugar da senhora. Já aconteceu isso na história, lá no passado. Lembra aquela serva que não podia ter filho, já estava numa idade avançada, e ela pediu para o seu marido coabitar com a sua serva, e a serva passou a se considerar senhora, depois Deus honrou a sua filha, deu filho, e aí bifurcou a nação, a humanidade. Então já aconteceu isso. Então é quase que inaceitável, né? A serva tomar o lugar da senhora. Vamos para o bloco 5, do versículo 24, do versículo 24 ao 33, que diz assim: já finalizamos, quando 4 seres da terra são muito pequenos e contudo admiravelmente sábios. As formigas, olha como eles, todos que escreveu, Salomão e esse aqui, né, o rei Agu, como eles têm apreciação pela formiga. As formigas, criaturas de pouca força, entretanto conseguem armazenar todo o alimento que necessitam no verão. Os coelhos, os animais que não têm poder, contudo, eles conseguem habitar nas alturas dos penhascos, pequeno e frágil, né? Gafanhotos, que não têm rei, mas ainda assim conseguem trabalhar unidos e avançam em fileiras em direção ao objetivo. A formiga, por exemplo, tem rei, né? Tem uma liderança, né? A abelha tem. Eu não sabia que o gafanhoto não tem, mas mesmo assim ele faz o que tem que ser feito, ele segue com união. A lagartixa, que qualquer pessoa pode, versículo 28, qualquer pessoa pode pegar com a mão, contudo, ela também habita nos palácios dos grandes reis, dos grandes monarcas, verdade, está em todo lugar uma lagartixa. Aí vai para o versículo 29. Há 3 seres, aqui eu vejo são foram as comparações que ele fez, né? E aqui é uma forma, inclusive, de explicar de uma forma mais sensata, mais tranquila. E aí você não vai querer se comparar com o que ele está dizendo, né? Alguns que são negativos. Por exemplo, interessante quando ele fala do coelho, realmente, para refletir, todo felpudo, bonitinho, ainda que seja o selvagem, mas é bonitinho, orelhudo, mas habita num penhasco. Então ele vê que a natureza tem a sabedoria. A sabedoria é a própria natureza. A natureza é a sabedoria, está com ela. A gente precisa dela o tempo todo. Então ele consegue aqui visualizar em sabedoria algumas coisas que para ele é tudo. Foi tudo. E aqui tá. E até hoje, tudo que está sendo dito aqui por ele faz sentido, até mesmo no tempo de hoje. Aí ele vem para o 29. Há 3 seres elegantes, há 3 seres de andar elegante. 4 que se locomovem majestosamente. Olha como ele fala. 3 seres são elegantes. O quarto se locomove majestosamente. Elegância é uma coisa, majestade é outra. O leão, que é o primeiro, é o mais poderoso de todos os animais, e ninguém o intimida. O galo, que é andar altivo, né? O bode e o rei na frente do seu exército. Ou seja, o andar majestoso é o rei na frente do seu exército. 32. Se procedeste como um tolo em te exaltares ou se tramaste o mal, tapa a boca com a mão. Vamos lá. Se você proceder como um tolo, até eu li aqui, eu acabei pensando na coisa passada e acabei me perdendo. Mas vamos lá. Versículo 32. Tá bom, bênção? Vamos nessa. Se procedestes como um tolo em te exaltares ou se tramaste o mal, tapa a mão com a boca. Aqui é sobre arrependimento. Porque eu não tenho como fazer uma besteira, depois eu... Não é só isso. Fez... Não. Antes de... E agora? Eu penso. Então aqui o tapar a boca é o arrependimento. Então se eu me arrependo, eu não repito. Versículo 33 para finalizar. Pois assim como bateu o leite produz manteiga, da mesma forma uma pancada no nariz faz jorrar muito sangue e provocar a raiva de alguém só produzirá uma grande briga. Então sangue, ira, uma pancada, né? Batendo ali para fazer uma manteiga, ou seja, fricção, movimento forte, brusco. A mesma coisa é provocar a raiva de alguém, você vai ter esse movimento, como é que eu posso dizer, essa resistência, né? E essa resistência
é a raiva, é a contenda, é a ira. É o que o tempo todo Provérbios nos ensinou. Então, eu quero te agradecer mais uma vez, fomos rápido hoje, né? Visualizamos aqui o penúltimo capítulo de Provérbios, aprendemos várias coisas. Aprendemos coisas poderosas, apesar de fazer uma leitura consecutiva, né, dos versículos. Vimos sobre a humildade nos olhares, abatimento do olhar altivo. Vimos que a palavra de Deus ela é suficiente, ela é pura. Vimos também que a medida certa preserva o nosso coração. Vimos também que os desejos do nosso coração, eles podem ser insaciáveis, nos levar para a destruição, né? Vimos também que a criação de Deus ensina a sabedoria, como o rei Agur visualizou os animais, os andares majestosos dos animais, né? Enfim, então ele viu que também a natureza reflete a sabedoria, a glória do Criador. E vimos também que o impulso, ou seja, as vontades, precisam de freios. Foi tudo que nós aprendemos hoje com o capítulo 30. Então eu quero mais uma vez te agradecer porque você esteve aqui, te pedir para deixar um like, se não deixou no início ou no meio, compartilhar essa transmissão ao vivo ou essa live para outras pessoas para assistirem o gravado. E amanhã voltaremos com o capítulo 31. Tá, Eric, quando você acabar tudo isso, o que é que vai acontecer? Eu estou pensando em criar novas séries e tá alimentando o canal do YouTube sempre. Tem outros vídeos também que você pode assistir em outras playlists e eu quero também a tua sugestão do que eu posso estar fazendo. Eu dependo de você. Mas se você não comentar, eu não vou saber. Então já deixa o teu comentário aqui e amanhã volta para assistir. E se você entrar o mês que vem, maio, quiser de novo estudar, eu não preciso estar entrando em transmissões ao vivo. Você vai na playlist e começa tudo de novo. Provérbio primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim consecutivamente. Porque tudo. Tá, Eric, mas o que você falou hoje serve para amanhã? Sim. Eu usei técnicas de provocar insights em você. O que eu quero dizer com isso? A forma que eu falo, que eu trago a narrativa, pode ser que o exemplo, o testemunho, por exemplo, fique ultrapassado com a gravação, que vai ficar durante muito tempo, digamos assim. Mas a forma que eu utilizei as palavras, que eu falei, gesticulei, eu criei imagens e vou criar o tempo todo imagens na sua cabeça. Por isso, essa série vai se tornar atemporal. Então você pode assistir a qualquer momento. Mais uma vez, meu muito obrigado e até depois do fim.